Senhoras e senhores, comemorando os 100 anos de rádio no Brasil, hoje nós trazemos aqui uma paraibana, Marileide Carvalho Dantas Agostinelli. A dona Mari Dantas Agostinelli, ela que tem um programa de rádio aqui em Sorocaba e vai contar um pouco da sua história no rádio. Dona Mari, bem-vinda à Universidade de Sorocaba para contar um pouco mais, né, desse projeto de 100 anos do rádio, uma realização aqui do Labcom e também da TV e Rádio Niso, para a senhora contar um pouquinho, né, da sua história, como é que foi esse bichinho do rádio. Bem-vinda à nossa universidade. Obrigada, Luizinho. Eu estou, assim, emocionada pelo convite de um projeto tão lindo e falando do rádio, que é uma paixão minha, desde pequena, que eu amo rádio. Eu fui ouvinte do rádio, da Rádio Nacional, da Rádio Maria Henrique Veiga, de assistir novelas como O Direito de Nascer, de assistir, então, de falar de TV, de ouvir O Direito de Nascer, de ouvir a Maria Henrique Veiga com Porta da Esperança. E são momentos incríveis, que a gente deixava de brincar para ouvir o rádio. Então, o rádio sempre me fascinou. Eu sempre gostei de rádio desde pequena. Como é que foi, dona Mari, a sua entrada no rádio? Né? A senhora tinha essa paixão, deixava de brincar para ouvir o rádio, né? Ouvir diversos programas, mas como é que falou assim, não, eu quero trabalhar com o rádio? Como é que foi isso? Luizinho, eu sempre gostei de microfone. O microfone sempre foi uma paixão. E é na rádio que a gente encontra o microfone. Mas como era um local estritamente masculino, e sempre ficou à deriva. Eu gostava do rádio, queria o rádio, mas, infelizmente, o campo do rádio não era feminino, era masculino. Aí eu me fui ver ser professora. Eu procurei o quê? Ser professora de artes, onde eu poderia cantar, dançar, falar, ter um microfone na mão. Então, eu me realizava através, não estar na rádio, mas com o microfone, junto com os meus alunos. Fiz muitos shows, fiz muitas apresentações, fiz festival de rock com os alunos, mas sempre com o microfone, que era a minha paixão de um dia eu chegar na rádio. E tinha rádios comunitárias, já bem mais para cá, eu morando aqui em Sorocaba, tinha rádio comunitária. E o meu sonho era entrar numa rádio comunitária, porque aí eu tinha a oportunidade de fazer algo no rádio. Quando eu soube que o Senac tinha um programa curso de radialista, fui lá, fiz e consegui ter o meu registro de radialista. Eu estava para ser convidada para uma rádio comunitária ali perto da prefeitura, no Jardim Saira. Rádio Super FM. Isso. Quando o seu Laor Rodrigues estava abrindo a Cruzeiro FM com programas culturais e eu trabalhando no Colégio Politécnico. Ele tinha programa gaúcho e precisava de um nordestino. Aí ele viu a nordestina do lado dele, me convidou e eu estou na Cruzeiro até hoje, graças a Deus. Pronto, estava feito ali o convite e aceito na mesma hora. Com certeza. Dona Mari, a senhora entrou então na Rádio Cruzeiro e quanto tempo já tem isso que a senhora está com um programa que fala sobre as raízes do Nordeste? Raízes do Nordeste é um programa onde eu faço toda uma pesquisa das regiões dos 9 estados. Eu falo sobre a gastronomia, sobre a música, sobre tudo que tem o Nordeste de bom, de turismo. Eu faço um turismo e isso faz com que as pessoas se apaixonem mais pelo Nordeste. Eu já vi tantos de pessoas que amam aquela região nordestina. Eu tenho mais ouvintes viajantes para o Nordeste, porque eles vão, e quando eu estou falando, como agora eu estou falando de Itacaré, tem pessoas que já foram para Itacaré e telefonam para mim, Mari, que delícia, quando eu estava lá, você lembrou aquele momento da praia, esse momento do forró. Então, é gostoso você ouvir esse retorno das pessoas que curtem e amam o Nordeste. Agora, a senhora fala bastante do Nordeste
E há uma história que lá no passado, quando a pequena Marileide, com 6, 7 anos, já via ali, né, uma oportunidade de entrar no rádio. Como é que era aquele sistema de alto-falantes na praça que já começou a encantar a dona Mari a falar? Gosta de falar, eu quero falar, quero também participar disso aí. Como é que foi essa história, dona Mari? Fala mais que a boca. Luizinho, lá na minha cidade, Patos, no interior da Paraíba, tinha uma radiodifusora que falava. E ele botava altos-falantes dentro da cidade, em locais onde tinha maior aglomeração de pessoas. E tinha músicas, não era toda a hora que tinha música, mas uma vez a hora ligava-se e tinha música do rádio. Aí, às 6 horas, 18 horas, eles tocavam Ave Maria de Gounod. E aí, o padre falava, e depois tinha a Ave Maria que ele dizia. Um dia eu estava andando de bicicleta e meu avô estava conversando com o seu Manuel Lino, que era o dono da difusora. E, de repente, o padre não pôde comparecer para fazer a oração. No que eu passei, meu avô estava ali, eu parei, o seu Manuel Lino falou para o meu avô, ela não pode rezar a Ave Maria das 18 horas que vai entrar aqui? Imagina, para mim, o rádio, eu com o microfone, fazendo uma reza, eu aceitei na hora. O meu avô falou, ela pode entrar. Com quantos anos, dona Mari? 7 anos. Imagina. Entrei, rezei com aquela emoção a Ave Maria, que deixei todo mundo arrepiado. E ainda mais o som da Ave Maria no fundo, tocou muita gente. Só não tocou a minha mãe. Porque ela ficou muito brava. Como é que eu tinha entrado num local que só tinha homens? Como que eu tinha feito isso? Por mais que eu dissesse que meu avô tinha conseguido, que o vô Vigílio estava lá, não teve chance. E o seu Manuel Lino achou tão maravilhoso que queria que eu voltasse outras vezes. E eu, apaixonada por rádio, lógico que eu queria. Mas o não da minha mãe ficou para sempre e eu perdi essa oportunidade de estar rezando a Ave Maria na difusora todas as 18 horas. Era muito difícil nesta época, dona Mari, o preconceito, né? Sim. Com as meninas, principalmente, que quem trabalhava no rádio, nesse meio, era taxada como uma prostituta. E isso era um local inviável para a mulher, de forma nenhuma. É só masculino. Se você vai lá, vai se perder. Se perder, perder tudo que pode dizer de maravilhoso para uma mulher, naquela época. Você vê que até hoje ainda tem poucas radialistas, né? São poucas ainda as que estamos ainda falando no rádio. Quando a senhora começou no rádio, teve alguma pessoa, alguma radialista que a senhora se inspirou? A Zilá Gonzaga. A Zilá, aquela voz, aquele jeitinho dela. Eu fui entrevistar, quando eu estudava, o professor Benedito Cleto mandou que a gente pudesse um tema para fazer uma redação, uma pesquisa. E lógico que eu procurei o rádio. Onde que eu fui? Na Rádio Cacique, conversar com a Zilá Gonzaga. Uma simpatia, uma pessoa maravilhosa, uma humildade, uma simplicidade. Quando eu falei para ela que meu sonho era ser radialista, ela falou, vá atrás do seu sonho, não desanime. Me incentivou muito, 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 muito. E a partir desse momento, era o combustível que faltava? Ficou o sangue, ficou. Você sabe que é um bichinho que entra na gente, né? O rádio tem um bichinho que entra em você e parece que contamina. A gente fica assim, envolvida. É muito gostoso. Eu amo. Então, a partir desse momento em que a senhora faz Ave Maria, né? Começa a ter mais interesse ainda, pesquisa, tem esse interesse por Zilá Gonzaga. Como é que é uma mulher, né, nordestina, né, que já há um preconceito muito grande, entrar no rádio e começar um programa? Isso a senhora teve muita dificuldade, dona Mari? O que eu tive dificuldade, talvez não pelo fato de eu estar falando de um programa nordestino e o meu sotaque ser aceito. Se fosse, você vê, se eu fosse fazer, eu fui fazer, assim que eu me formei do rádio, do Senac, eu fui na Avenida Pereira Inácio, Pereira da Silva, de Santa Rosália, tinha um estúdio de gravação e estava precisando de voz. Aí eu fui. Nossa, eu achei assim espetacular fazer um teste. Quando eu comecei a falar, eu já senti que eles se entreolharam assim,
Eu falei, pô, será que eu não estou falando direito? Será que estou falando palavras sem S? Dei um texto, ele já mandou eu parar. Eu parei, ele falou, olha, muito obrigada, você fala muito bem, mas só que o seu sotaque não estamos precisando. Aquilo me deixou arrasada, que eu já vinha arrasada, que quando nós chegamos em Sorocaba, eu fui proibida de cantar o hino nacional. Como assim foi por proibido? Causa do meu sotaque. Quem a proibiu? A professora. Não me deixou entrar no coral. Quando eu ia ter o coral da escola. Então, eu assim, de cantar, de falar, de aparecer, de se mostrar, eu amo. Aí, falei para ela que eu gostaria de estar no coral. Ela falou assim, então você tem que fazer um teste à tarde. Eu falei, tudo bem. Você sabe cantar o hino nacional? Eu falei, sei. À tarde eu fui fazer o teste. Quando eu comecei a cantar, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Quando eu falei retumbante, aquilo parecia que eu tinha dito uma coisa horrorosa. Ela mandou eu parar e é impossível você estar no coral. Impossível, você vai estragar o coral. Eu saí de lá em prantos. Cheguei em casa, contei para minha mãe. Falei, mamãe, a mamãe falou, passou no teste? Falei, não. Por quê? Você errou o hino? Falei, não, meu sotaque não foi possível. Mas como? O que foi? Aí, meu filho, minha mãe botou o sapatinho no pé, trocou de roupa, fui até a escola. Perguntou se eles conheciam o Brasil. Se eles conheciam o Nordeste, que naquela época não se falava Nordeste ainda, que a divisão veio agora em 60. Em 50, porque eu cheguei aqui em 55, a divisão ainda era Norte, Sul, Leste e Oeste. Vocês conhecem o Norte? Aí mostrou, o estado que ela nasceu, chegou na escola, pediu um mapa do Brasil, botou o mapa na parede, mostrou o estado da Paraíba e falou, é aqui que nós somos brasileiras. Ela vai cantar, sim, senhor. E naquela época não tinha assim a Secretaria de Educação, essas coisas que devem força. Mamãe foi na garra dela mesmo, na força dela mesmo, e falou com o diretor. Conclusão, eu fui para o coral. E no coral eu cantava retumbante. Com certeza. Parabéns pela iniciativa da sua mãe e também dúvida. Da sua de insistir, né? Lógico. Infelizmente, tem esse tipo de preconceito fora do rádio também. Porque o sotaque carioca é aceito. Interessante isso. O sotaque carioca era aceito. Agora não, agora já está mais diferente. Agora já tem muitas nordestinas, como na TV da SBT, tem uma menina que ela fala com o sotaque nordestino apresentando o jornal. Agora, dona Mari, a senhora teve essas situações aí, dificuldade até mesmo na escola, por gostar muito de rádio. A senhora teve uns radinhos aí antigos, né? O Olho Mágico. Como é que é essa história aqui? É uma interessante mesmo. Houve um concurso da Lâmpada Edison, na revista Cruzeiro, que era uma revista nacional. O Brasil inteiro recebia o Cruzeiro. E eu recortei com o pãozinho e mandei. Tempos depois chegou um telegrama lá em casa dizendo que havia ganho rádio. Um rádio, porque naquela época rádio era caro. Não era qualquer família que podia comprar um rádio. Poucas pessoas tinham, né? Poucas pessoas tinham rádio. E muitas vezes, quando o rádio estava tocando, a gente parava na rua, na frente da casa, para ouvir o rádio. Certo? E eu ganhei um rádio. Pensa, tempos depois, Luizinho, chegou um rádio espetacular lá em casa, de marfim, quase 70 centímetros de rádio. E o mais importante, com ondas médias, ondas curtas e a Futura FM. E o mais importante desse rádio, ele tinha um olho mágico. Como é que era esse olho mágico? O olho mágico era para sintonizar melhor a estação. Quando você colocava no dial, ele ficava tremendo. Quando você pegava, o olho abria. Era verde. Ele abria, tomava todo o espaço e a voz saía perfeita. Aquilo foi um espetáculo. As pessoas vinham ver o rádio. Eu tinha um técnico de eletrônica, de rádio, de concerto, chamado Seu Belmonte, na Nogueira Padilha. Ele veio ver, mas ele ficou encantado. Ele ficou apaixonado. Saiu, dias depois, ele chegou com um senhor. E esse senhor ficou assim, como se fosse um tesouro, aquele rádio. Aí ele falou para minha mãe, a senhora não quer trocar esse rádio pelo toca-disco, que naquela época tinha os começou a surgir os LP.
Os LPs grandes, que era até o disco de vinil. Aí começaram a aparecer os LPs. Um aparelho que toca LP e um radinho speaker. O rádio speaker era um rádio portátil fabricado no Japão, caríssimo. Não era todo mundo, que só gente muito din que tinha. Vinha esse rádio speaker, que era para mim, que era a dona do rádio, e para a família ficava um rádio comum com esse toca-disco. Luizinho, o toca-disco, o bracinho ia, o bracinho voltava, caía o disco automático. Um negócio. A mamãe, sem ver o aparelho, falou que não. Aí seu Belmonte chega e fala, vai valer a toca por causa do rádio speaker para ela. Aí pronto, convenceu. E eu tive meu rádio speaker. Onde eu ia com meu rádio speaker. Do estojo marrom de couro, feito no Japão. Foi um negócio assim sensacional. Aquele rádio só para mim. Nem lembrava de ter o toca-disco lá. Era o rádio que estava comigo. Onde eu ia, o rádio me acompanhava, que o rádio é isso, é companheiro. Onde você vai, ele te acompanha. E o rádio speaker foi essa sensação. Apesar do olho mágico que foi embora, o speaker deu muito mais popularidade por ser portátil. E a senhora guardou esse rádio? Você imagina o que aconteceu de trágico? Eu estava esfregando as roupinhas no quintal, no tanque, morro de medo de barata. Eu sou apavorada com barata. Só em falar, ó, já me arrepia. Eu estava esfregando uma roupinha, meu irmão chega e bota... Eu ouvindo música, lógico. E ele me bota no braço, no ombro, uma barata de borracha. Mas eu não sabia. Colocou aqui, Luizinho. E me chamou, e bateu nesse ombro. Geralmente você olha para o lado contrário, né? Ele bate aqui. Quando eu olho aqui que vejo aquela barata, o que acontece? Eu grito e bato com a mão. O radinho foi embora. Caiu lá embaixo. Para nossa casa era baixinho o muro, mas para a casa da vizinha era super alto. Lá foi embora meu speaker. Não tinha conserto. Seu Belmonte tentou de tudo quanto é jeito, mas as peças eram mais caras do que comprar um rádio novo. Aquilo foi um enterro na família. Eu fiquei... Meu irmão, então, coitado, desesperadamente, ele trabalhava na Vanel. O que ele fez? Me comprou um rádio Topman, aquele que a gente ouvia... Walkman. Walkman. Comprou um Walkman, que aí já vinha com fita. Já era diferente, já tinha com a fita, que aquelas fitas eram horrorosas quando enganchava, que saía tudo, aquela coisa. Variava a velocidade, Nossa, uma hora estava lento, uma hora rápido. Aquela loucura. Mas, pelo menos, eu fiquei com o rádio para escutar e essas fitinhas que eu podia colocar. Mas o meu speaker, infelizmente, foi embora desse jeito. Mas durou uns bons anos. Que maravilha. Olha, dona Mari, a senhora veio para Sorocaba, né? A senhora fala bastante, gosta de contar também algumas histórias de programas, fala bastante também da audiência no rádio. A senhora é uma daquelas antigas, gostava de ouvir aquelas novelas antigas, gostava de ouvir lá Tomara que Caia, né? Aqueles... Não é Tomara que Caia. Não, balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Atenção. Balança, mas não cai. Ó, atenção, gravando, marca pra gente. Tá. Dona Mari, a senhora fala bastante em coisas de ouvir radionovela, programas balança, mas não cai. A senhora tem saudade desses programas ainda? A senhora acha que perdeu um pouco o rádio, essa essência de companheirismo, quando chegou o FM e começou só a tocar música? Olha, o rádio, ele emociona. Quando você ouve uma novela no rádio, você cria a imaginação sua, você vive os personagens, você passa a conviver com aquele personagem. Tanto que a novela Direito de Nascer durou anos para terminar, de tanta audiência que teve. Quando ela veio para a televisão, deu audiência, mas não dava aquela emoção que dava no rádio. Era lindo de ver todo mundo sentado, ouvindo o rádio. Que é melhor que o futebol? Quando a gente ouvia o rádio, o speaker falando do futebol, quando chegava aquela emoção do gol. Aí quando veio para a TV, ai, que chato. Não é a mesma coisa de você ver aquela corrida, gol. O rádio, ele envolve, ele deixa a gente
participar com ele. É isso que eu gosto do rádio. Ele é companheiro. Você pode levar onde você quiser. O que faço? Eu, quando entro no meu carro, antes de ligar o carro, eu ligo o rádio. Porque no trânsito você vê quantas pessoas ouvindo o rádio. O rádio pode dizer que pode desaparecer, mas não desaparece, não. 86% das pessoas gostam e ouvem rádio. Principalmente no trânsito, né? No dia a dia. No dia a dia. A dona de casa ali lavando a sua roupa, fazendo sua comida, no escritório, sempre tem um radinho. Tem um rádio, ele te acompanha. A música é gostoso de ouvir. Faz parte da FM, que veio só com música. Mas a voz do locutor, e tem vozes que são vozes assim, gostosas de ouvir. Ela, sabe, dá aquela sonoridade quando você ouve a palavra dele. Que é melhor que o Heron Domingos, com o repórter Esso, quando era no rádio. Quando ele diz à minha mãe que quando Heron Domingos contou que a guerra havia acabado pelo rádio, foi uma coisa emocionante. As pessoas gritavam na rua de felicidade que tinha ouvido pelo rádio. E lá no Nordeste a gente ouvia o rádio. A Rádio Nacional a gente ouvia no Nordeste. Depois veio a Marinque Veiga, depois veio a Rádio Celso e vieram outras. Mas a Rádio Nacional, com o programa de José de Alencar, ele tinha os artistas mais famosos no programa dele. Era Emilinha Borba, era Marlene, era Ângela Maria, Dolores Duran, cantoras que a gente não sabia quem era, mas ouvia a voz pelo rádio. Até que lançaram a revista do rádio, que a gente começou a sentir quem eram as cantoras. Mas até aí, a gente só ouvia a música e se apaixonava por aquilo. A senhora canta, a senhora é uma artista completa. Nesta época das cantoras do rádio, a senhora teve vontade de ser uma cantora do rádio? Não, cantora não. Eu queria apresentá-las no programa. Ai, eu cheguei em casa e ensaiava. E agora? E a minha irmã acompanhava. Emilinha Borba. E agora? Marlene. E vinha e cantava e fazia aqueles... Como o César de Alencar fazia, a gente procurava fazer a cena da rádio dentro de casa. Colocava a criançada para cantar ali na vassoura? Para cantar, e pegava aqueles cabos de vassoura, isso, virava aquela parte colorida. Era uma delícia. Era uma infância gostosa, sabe? Hoje, a criançada, tudo tecnológica, tudo com esses... O celular, vocês não conversam mais. Eu estava contando para mim ontem, eu me reuni com as amigas do Salesiano, e elas contando que 2 primas no quarto, uma numa cama, a outra na outra cama. O que vocês estão fazendo? Estamos conversando. Uma mandando mensagem para a outra, de cama para cama. Não é triste? Cadê a conversa? Cadê o ouvir? Cadê o falar de um para outro? Sabe, eu acho que está certo, tem que modificar, tem que modernizar, mas não há como ouvir o rádio, aquela voz te dizendo, quando fala versos de poesia, quando o cara sabe dizer, formar aquela história todinha, emociona, o rádio. No passado, dona Maria, as pessoas nem falavam ouvir o rádio, assistir ao rádio. Porque ficavam ali na sala, né? Toda a família, assim como aconteceu uma época na TV também. Uhum. A senhora teve essa experiência da família toda se reunir para ouvir esses programas? Sim, a gente estava brincando. As brincadeiras nossas de folclore, as mães diziam, vai ter agora a música da novela. Todo mundo, cada um corria para sua casa. E quem não tinha rádio, corria para aquela que tinha rádio. Entendeu? Como eu te falei, era caro. O rádio não era qualquer pessoa que tinha. A minha família tinha, porque meu pai era viajante, ganhava bem, e eu tinha um tio aviador que ele trazia aqui do Sul as coisas que eram importantes para a gente. E, inclusive, ele trouxe uma vez o rádio para a casa da minha avó. E a minha avó, todo mundo ia ouvir o rádio na casa da minha avó. Quando foi no outro Natal, ele trouxe outro rádio mais potente. Aquele rádio mais simples foi para a nossa casa. Então, nossa, eu amava aquilo, era importantíssimo. E ele sabia quanta gente gostava do rádio, que ele sempre dava essa atenção. Quando você, desculpe falar você, que você é por favor. Mari Dantas Agostinelli,
Quando você fala nessa paixão por rádio, então ela já vem desde a vovó, é isso? Ah, sim. Olha, os antigos todos, se você for entrevistar os bisavós e os avós, eles vão falar muito do rádio. Eles vão falar muito mais do rádio do que da própria TV. Você pode sentir que tem muitas vezes a TV ligada e o idoso está ouvindo rádio. Se você for em um asilo, um pensionato, para não dizer tão forte, um pensionato de idosos, eles estão ouvindo música no rádio. Eles estão com o radinho dele. Se você der para um idoso um radinho portátil de presente, ele vai amar, porque é companhia para ele. O rádio é companhia. Ele entretém a gente. Ele traz a notícia na mesma hora. É rápida a informação do rádio. Por isso que ele é tão agradável. Tanto que a senhora gosta de rádio, desde a vovó, a senhora também cantou e fez Ave Maria nos alto-falantes da praça. A senhora também tem um sobrinho que acabou se enveredando por meio do rádio, né? Pois é, eu vim primeiro que ele, viu? Ele veio, ele já tinha isso. É o Tiago Cordeiro, Tiago Dantas Cordeiro. É um espetáculo. E ele tem o talento e o dom de ser criativo. O Tiago já nasceu pronto para o rádio. Sabe? Ele tem assim, um talento de fazer e de se gostar. Fazer a gente gostar do que ele está mostrando. Quando a senhora chegou aqui em Sorocaba, a senhora teve contato com um radialista para começar a saber como é que era o rádio, como é que eram as oportunidades. A senhora teve contato com Bertone Júnior, é isso? Bertone Júnior na Cruzeiro FM. Foi uma das pessoas que mais me orientou, me segurou para falar com o passado, me deu a respiração para falar de como eu ia dizer os meus espaços divididos do meu programa, porque eu tenho 2 horas de programa falado. Então, ele me dava toda a informação, sem ansiedade, calma. Nós, uma vez, fizemos um programa juntos. Eu achava o Bertone, assim, um espetáculo. Eu era fã dele, muito fã. Ele me deu toda a informação. Quem também, já mais para frente, me deu muita informação, a Maria Helena. Maria Helena foi uma amiga incrível. Ela não ficou me achando concorrente. Muito pelo contrário, ela me abraçou e falou, vamos juntos. Mais mulheres aqui, melhor. Uma excelente amiga. Isso já na Cruzeiro FM, na Cruzeiro, né? FM. Dona Mari, a senhora está há 17 anos na Cruzeiro com esse programa. Quais foram os melhores momentos que a senhora teve desse programa Raízes do Nordeste, estando fazendo esse programa? Qual o melhor momento que a senhora teve? Olha, Luizinho, foram 2 momentos incríveis, porque você está fazendo rádio, você não está sabendo quantas pessoas estão te ouvindo. Porque não tem aquela pesquisa, aquela audiência para ser somada, para você dizer assim, hoje tantas pessoas me ouviram. Você fala, você vai dizendo com a fé que tem muitas pessoas te ouvindo. Mas eu tive uma satisfação fora de série. Eu estava no Walmart e conversando com a moça do caixa sobre o preço de um produto que estava a mais e eu tinha visto a menos na gôndola. E comecei a conversar, uma pessoa bateu no meu ombro, por favor, você é Mari Dantas? Eu falei, eu sou sua ouvinte do Raízes do Nordeste. Mas eu tive uma alegria tão grande dela, pela minha voz, me identificar. Está entendendo? Mas, sabe, é realizador você saber que alguém te reconheceu pela voz. E, em outro momento, eu estava aqui na rodoviária, esperando em frente àquela banca de revista, esperando minha filha chegar. E eu comecei a conversar com uma pessoa que estava do lado, falando sobre o atraso, que absurdo, essa rodoviária, não tem onde a gente parar, não sei o quê. Um senhor ia passando. Eu achei assim incrível. Ele ia passando, ele voltou e falou assim, desculpa, por favor, você é Mari Dantas? Eu falei, sou. Eu amo o seu programa. Ah, Luizinho. Acho que eu abracei o homem, beijei o homem, quase que eu levei para casa. Que delícia, mas que delícia. Foram 2 ouvintes, mas é uma satisfação de você ser reconhecida pela voz. Muito bom mesmo. Eu amei esses 2 momentos. Foram momentos incríveis. Fora os pedidos que vêm.
por WhatsApp de temas, de parabéns, de que gostou, sabe? É muito bom. Pessoa de Itapetininga, de Itu, manda recadinho dizendo para mim que ouve o programa e que gostaria que acrescentasse isso, acrescentasse aquilo. É muito bom, faz bem para a gente. E é muito interessante que o seu programa ele é num horário noturno, né? Das 22 horas à meia-noite. Eu tinha um programa do domingo, das 7 da manhã às 9. E eu achava que era um impróprio num domingo e fiquei em cima do Márcio. Falei, Márcio, por favor, me dá o horário nobre, me dá o horário nobre. Até que, enfim, ele me deu o horário nobre. Estou no horário nobre, das 22 à meia-noite. Você não imagina a quantidade de pessoas que eu encontro e diz, cadê o programa? Eu falei, mas eu estou à noite. Ah, mas eu ouvia no domingo. Eu falei, não acredito. Verdade. Ai, mas eu ia para a missa, eu ia para o clube de campo, eu ia caminhar, eu ia. Todos ouvindo o programa no domingo. E que eu achava que não tinha ninguém por ser domingo e todo mundo ia dormir até mais tarde. Quer dizer, é uma incoerência, é uma situação que a gente não sabe definir. Mas eu estou às 22 horas. Agora, dona Mari, a senhora fala sobre esse reconhecimento de voz e o rádio é isso, essa magia das pessoas reconhecerem a voz, quererem saber quem são as pessoas. A senhora já teve muitos fãs que quiseram conhecê-la, foram até a rádio, ou alguém já falou, nossa, essa mulher deve ser linda, maravilhosa, essa com quem eu quero casar. Tem histórias dessas? Essa eu não conto, isso aí pula, isso aí pula. Eu só vou falar para você que com o meu programa eu já tive entrevistas incríveis. Já entrevistei Zé Ramalho, já entrevistei Elba Ramalho, já entrevistei Alceu Valença, como chama o... Michel Teló. Michel Teló, Sidney Magal, tudo para o meu programa, em vista do meu programa ser nordestino e eles terem sempre uma raiz de alguma coisa nordestina. Então, isso eu já fiz. Mas quanto a voz ficar, é interessante, já tive assim, um impacto da pessoa ouvir minha voz e me ver e falou, você é Mari? Então, não sei se ela achou bonito ou se achou feio, mas passou. Mas a senhora não teve nenhum fã que falou, nossa, você é linda, tudo, gosto da sua voz, você é maravilhosa. Não teve fãs apaixonados? Não, por enquanto está na surdina ainda. Então tá bom. Dona Mari, a gente fala muito de rádio, de programas raiz do Nordeste, e há um preconceito, no Brasil ainda há um preconceito aí com os negros, com os nordestinos. A senhora teve alguma dificuldade para colocar este programa no ar e ter um respaldo publicitário, um respaldo das pessoas? Como é que foi essa entrada desse programa no ar? Olha, logo que eu iniciei, eu tive assim, a sorte de ser chamada pelo seu Alaô Rodrigues e eu tive uma empresa de turismo. Primeiro, a Cassel, o seu Francisco da Cassel, me patrocinou por quase 4 anos. Foi uma maravilha. Aí, depois que ele saiu, entrou uma empresa de turismo, que ficava ali na Barão do Rio, que até saiu de campo, era o... esqueci o nome dele. Eles ficaram 5 anos comigo. Ai, como que chamava? Aquela empresa que ficava, era famosa aqui em Sorocaba. CVC? Talvez? CVC? Não, a CVC nunca me aceitou. Foi o... Acho que é melhor a gente cortar essa parte, só deixar o horário. Isso, para dar uma paradinha para eu lembrar o nome dele. Ficava Rotur Turismo. Ficava na Barão de Rio, perto do posto de gasolina, aquela empresa enorme que ele faliu. Ele comprou vários restaurantes, botou em Itu, botou em Campinas. Quem será que é? Era enorme aqui em Sorocaba, aquela empresa de turismo. Ai, meu Deus. Como que é? Monções Turismo?
Monções. É isso? Isso. Isso. A Monções. Tá. Foi a Cassel e a Monções. Começa tudo de novo? Eu vou perguntar, a senhora pode pegar na resposta, já a pergunta é sobre preconceito, problema de patrocinadores. Sim. Tal. Então vou Então, eu iniciar. falo, dona Mari, então foi difícil a senhora entrar, teve esse preconceito? Olha, de início eu não tive, porque o seu Francisco da Cassel já me patrocinou por uns belos anos. E logo depois chegou essa empresa de turismo que você acabou de me lembrar. A Monções Turismo. A Monções Turismo me ficou por 5 anos vem patrocinando. Foi um espetáculo, foi maravilhoso. Aí, a partir daí, eu consegui, com o patrocínio de um restaurante aqui de Sorocaba, que é nordestino, que fica ali na Pandacoras, o Sabores Nordestino. Uhum. A partir daí, infelizmente, veio a pandemia, o pessoal ficou todo mundo zerado, e até agora não consegui trazer um patrocínio para o meu programa. Está aberto aqui, já está uma aberto. possibilidade, né? Por favor, me faz essa gentileza, eu preciso de vocês no meu programa. Até mesmo, a gente fala aqui de uma forma brincando, mas é verdade, porque a dona Mari, ela faz uma pesquisa sobre os programas, sobre em qual local as pessoas podem viajar, faz entrevistas com artistas, tudo relacionado ao Nordeste, que é uma parte maravilhosa do nosso país, principalmente né, no que a senhora faz, que é mostrar culturalmente né, as praias, falar sobre a comida. Isso é muito interessante, né? E a senhora faz isso semanalmente, cada semana tem um tema, é isso? Semanalmente eu faço um tema diferente, eu viajo por cada estado, o que cada estado tem. Eu saio já da Bahia, que a Bahia foi privilegiada, né? O sul e o norte da Bahia são fora de série. E a quantidade de resorts, de pensões que tem, de hotéis à disposição de qualquer bolso. Aí vai para Sergipe, vai para Alagoas, passa por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, que é mais que Jericoacoara, Canoa Quebrada. São locais assim maravilhosos, praias incríveis, Maragogi, em Maceió, a praia da Camboinha, em João Pessoa. Agora mesmo eu estive em João Pessoa. Eu fui com a KM, me levaram 42 pessoas, foi um espetáculo de viagem. E a gente vê que o turismo lá em João Pessoa, eles estão se preocupando em deixar o turista à vontade, sabendo mesmo, não passar vexame, você chegar, o que prometido foi, está ali, sabe? Então tem o transporte, tem as barracas, tem tudo, e cada vez melhor está o Nordeste. O São João de Campina Grande, coisa mais maravilhosa do mundo, aquela cidade cenográfica, toda uma cidade pequena mostrada naquele momento. Você vai para Caruaru, você vê a mesma coisa, um espetáculo. Infelizmente, antes as músicas eram juninas. Foi mexendo, agora já tem funk, já tem, como é que chama, pagode. As pisadinhas. Pisadinha. E já tem uma mistura, que o Brasil está todo misturado com a música, né? O nosso ritmo hoje é um ritmo maluco, cada um canta uma coisa. Nós não temos como aquelas músicas daqueles festivais, que você tinha canções maravilhosas que te emocionava. Mas tem gosto, é gosto para tudo, é gosto da juventude de hoje, como meu filho vinha falando comigo no carro. Mãe, mudou, as coisas mudaram. O forró, naquele pé de serra, tem quem gosta, mas o forró universitário é o que mais agrada, é o que mais que a criançada quer e gosta. Veja o sucesso do Fala Mansa, desde que ele iniciou, né? Dona Maria, a senhora falou aqui das músicas, né, que está tudo muito misturado. Dentro do seu programa, somente as músicas nordestinas, é isso? Sim, eu boto cancioneiro nordestino. Eu não só coloco forró. Eu coloco músicas que a Alcione canta. Eu coloco música que o Gil canta, que o Caetano canta, a Bethânia canta. E então, os forrozeiros também, porque tem as pessoas que gostam. Mas se botar só forró, também não vou agradar muita gente. Então, eu faço uma mistura boa de músicas que são canções e músicas que são forró. Porque o nordestino tem muito cantor. São muitos cantores nordestinos. E se falando dos artistas nordestinos, é uma lista imensa.
Quem é o maior representante nordestino, na sua opinião? Olha, se for falar o maior representante, Aruano Suassuna. Ele foi uma pessoa que defendeu o Nordeste, defendeu o Brasil, defende a cor verde e amarela e deixou um legado incrível de pesquisa para quem quiser conhecer o Nordeste através de Ariano. Ariano é tudo de bom. E musicalmente? Luiz Gonzaga. O Gonzaga foi quem nos trouxe a música nordestina para o Sul. E ele que levou para a Europa. O nosso maior cancioneiro, o rei do baião mesmo, de fato, é o Luiz Gonzaga. Eu cresci ouvindo o Luiz Gonzaga. Por isso que me contaminou, porque era Luiz Gonzaga e Jacques do Pandeiro. Eram os dois que faziam a música nordestina ser respeitada, ser aceita, ser cantada. Eu fiquei assim, apaixonada quando vi no Japão um conjunto de japoneses cantando Asa Branca. O nosso hino nordestino é Asa Branca. E eles cantando no Japão, gente. É demais, né? Quando a senhora toca essa música na rádio, a senhora tem ideia de quanto pode impactar na vida das pessoas esse conhecimento? Olha, eu acredito que sim, porque o Luiz Gonzaga, ele foi uma pessoa que ele foi um artista pé no chão. Ele não precisava de grande público, ele não precisava de teatro. Ele cantava em cima da carroceria de um caminhão. E isso aí ele agradou, desde o mais simples até o dono da mansão. Sabe, é como o sertanejo. Tem músicas sertanejas, raiz, que agrada o lavrador e agrada o grande industrial. O Luiz Gonzaga fez isso. Ele faz com que você recorde. E nas letras dele, o que ele canta, o que ele faz nas letras dele. Ele, com o Zé Dantas, fez coisas maravilhosas da música brasileira, com a história do nordestina. Porque ali não é uma história do povo, é a história política. O Nordeste sempre teve essa situação política dos coronéis comandar. Os coronéis terem o arrego, terem o mando. Tanto que, a partir de 50, 48, 50, quando houve a união do Getúlio falando para trazer o trabalhador nordestino para fazer o São Paulo é nordestino que deu certo. Olha quantos milhões de nordestinos tem em São Paulo. Foi a evasão absurda que deu naquela época, da década de 50, que até quando nós chegamos aqui, achavam que a gente tinha vindo de Pau de Arara, que era um caminhão que vinha com bancos e botava todas as pessoas ali com seu matilão e chegava aqui e era jogado na Praça da Sé. Cada um ia para algum lugar e se espalhava para criar. Guarujá, você vai no Guarujá, só tem nordestino. Já tem os nordestinos donos dos prédios e os nordestinos que são os síndicos. 90% dos síndicos do Guarujá são todos nordestinos. Como é que a senhora vê, dona Mari, a senhora como uma representante do Nordeste, ter esta responsabilidade de falar com os nordestinos num programa de rádio? É muito importante. É muito importante, porque ainda tem nordestino que se esquiva de dizer que é nordestino. Tem muito nordestino que não tem esse amor à raiz. Tem muito nordestino que se preocupa, que será que vão gostar de mim se eu disser que é nordestino? Muda até o sotaque. Está entendendo? E não fica bem. Eu sou brasileira, eu sou nordestina. A vida inteira eu vou dizer isso. Porque é a minha raiz. Por que eu vou negar? Você veja a Hortência. A Hortência nasceu numa cidade pequena e onde ela foi, ela levou o sotaque dela. Ela não perdeu. Veja a Sabrina Sato. Ela levou o sotaque dela e leva. Quer dizer, é orgulho para a gente ser nordestina e ter o meu sotaque. E olha que eu já perdi muito, eu não falo ainda mais arrastado, porque são 60 anos que eu estou aqui já. Já perdi muito. Quando eu volto, como agora eu voltei para João Pessoa conversando com as minhas primas, a gente tem aquela, bichinha, tudo bem, como é que tá tu? Já tem aquela. Aí quando eu volto aqui, já perdi outra vez. Mas é muito gostoso. E essa responsabilidade de dizer, tem orgulho. Tem orgulho de onde você nasceu, seja de onde for. Leve a sua raiz e preserve. É importante. Sou brasileira lá em Paris, sou brasileira em Paris. Não vou esconder isso. Sou brasileira aqui,
nordestina em São Paulo? Sou, e muito orgulho. Tanto que eu tenho esse prazer imenso de mostrar as raízes nordestinas no Raízes do Nordeste. Esse programa que a senhora faz na Rádio Cruzeiro, a senhora que faz tudo? A produção, a programação, como é que é esse trabalho todo que a senhora desenvolve? É uma pesquisa imensa que eu faço, Luizinho. É uma pesquisa grande. É uma responsabilidade grande que eu tenho que contar verdades. Eu tenho que fazer uma pesquisa e contar verdades. E mostrar os roteiros verdadeiros. E cada semana é uma luta para conseguir isso aí. Mas, como a gente ama o que faz, amo isso aqui e amo o meu estado, eu faço com uma satisfação incrível. Ontem mesmo eu gravei o Itararé para o dia 25 de julho, contando, porque agora eu estou gravando uma semana antes. Eu já fiz programa ao vivo. Quando a Cruzeiro do Sul era lá dentro do Monteiro Lobato, era ao vivo, 7 horas da manhã. Que coisa mais gostosa que era. O ouvinte telefonar, você ouvir, conversar com ele. Um pouco arriscado, mas era gostoso. Sabe? Tem histórias boas desse arriscado? Não, ainda bem que não houve nada de acidente. Mas já ficaram preocupados, porque tem muito nordestino meu doido, acharam melhor, então vamos fazer gravado. Mas era delícia quando eu fazia ao vivo. Muito porque gostoso. Tem também a própria linguajar do nordestino, às vezes é confundido com algum palavrão, é isso, dona Maria? Sim, tem muita coisa. Se você for falar o nordestinês, é um dialeto. Você não vai me entender. Está entendendo? Se eu vou falar para você que eu vou beber água na quartinha, você fala, onde ela vai beber água? Onde que é? Quartinha? Vou beber água na quartinha. Vou beber água no filtro. Está entendendo? Eu vou pintar você de encarnado. Vou pintar você de vermelho. E tem muitas palavras completamente diferentes. Eu fui conversar com um primo agora, ele falava rápido e com as palavras nordestinas. Eu quase que fazia tradução simultânea, porque eu não entendia o nordestinês dele do raiz. Ele é bem raiz. Se ele vai conversar com você, você pensa que está falando um outro idioma. Que foi o que aconteceu com nós quando chegamos na Nogueira Padilha? Foi interessante. Nós íamos para Santa Cruz do Rio Pardo, que era a casa que a Testil Amazonas havia alugado para o meu pai, para a gente levar a família, para ele levar a família. Mas ele tinha passado por Sorocaba e tinha vendido muitas coisas por aqui. E estava precisando pegar o din-din. Aí na Nogueira Padilha tinha seu Jorge Najib, que era um comerciante de tecidos, ali perto do Cine Eldorado. Papai muito simpático, um homem assim espetacular. Ele conversou com o seu Najib e disse que estava com a família indo para Santa Cruz do Rio Pardo. Ele falou, traga sua família que eu quero conhecer, na Nogueira Padilha. Aí lá fomos nós, 7 crianças, imagina, para comer comida síria. E lá fomos nós. Mas ele se apaixonou. Aí falou assim para o papai, você não vai sair daqui de Sorocaba, você vai morar aqui em Sorocaba. Santa Cruz do Rio Pardo é muito longe. É longe hoje, imagina, em 1950. 55. Aí tem uma casa para alugar do seu Alberto Argento, aqui em Sorocaba. Ele telefonou para o seu Alberto, falou que ia ser fiador e botou todos nós nessa casa e nos criamos na Nogueira Padilha. Quando chegamos na Nogueira Padilha, quem é as pessoas que convivem na Nogueira Padilha? Os espanhóis. Os espanhóis vieram do país dele com uma língua diferente. Chegamos nós com uma língua diferente. Então eu perguntava, que país vocês vieram? Uma briga boa, né? Ali os espanhóis falando alto, o nordestino falando alto. Nossa, tudo parecia nem italiano, é tanto quanto. Então eles nos acataram de uma maneira tal, nos deram apoio. Sabe, as saudades que eles tinham, eles acatavam a gente, então, porque tudo criança, eles faziam com que a gente se sentisse assim, felizes de estar ali. E foi isso. Estudei no Senador Vergueiro, estudei no Aquiles de Almeida, e tudo ali naquele convívio. Vi o São Bento passar para a primeira divisão, Nestor, que era namorado de uma amiga da minha irmã, que depois casou com ele. E toda aquela situação da Nogueira Padilha, da missa no Bom Jesus, a quermesse no Bom Jesus, tudo nós participamos. Aqui na Nogueira Padilha, a gente quando saía de lá dizia, vou para a cidade. Era outro local. Era como se o centro da cidade fosse um local diferente. Os ônibus vinham... Os ônibus vinham, para a cidade.
Dona Mari, a senhora falando bastante aqui dos nordestinos, do sotaque, do jeito de falar, do dialeto, a senhora faz uma tradução aqui também. Fala com os nordestinos, mas também tem que falar um pouco com as pessoas aqui do sul, do sudeste. Como é que tem conflito nesta linguagem que a senhora fala ou é espontâneo já? Não, já está espontâneo, que eu fui professora, né? Eu fui professora com meu sotaque. Eu dizia assim, você, no lugar do E, eu digo I, né? E os alunos falavam, é E ou I, dona? Eu dizia, E, mas eu estava pronunciando I. É E ou é E? É, isso. Então ficava, no começo era meio atrapalhado o meu modo de explicar para eles. Até que no fim eles foram entender e olha, fiquei 45 anos dando aula de artes e sempre fui bem recebida. No Salesiano, eu dei aula lá por 7 anos, eu chegava na porta da classe, eu dizia, cheguei. Eles ficavam de pé e dizia, chegastes. Eu dizia, bom dia ou boa tarde. Eles cumprimentavam, sentavam bonitinho. Quer dizer, uma professora que eles tinham respeito. Vá hoje eu fazer um negócio desse. Vão perguntar para mim, chegou e daí? O que você tem a ver? Vai entrando e sentando. Chegou? Então tá bom. Chegou e tá chegado, né? Tá chegado. Dona Mari, falando sobre... a senhora tem essa comunicação muito espontânea, tanto como professora quanto no rádio. A senhora vê que esse meio de comunicação, o rádio, é uma forma muito rápida das pessoas falarem com as outras. Isso também é de uma responsabilidade muito grande, tanto quanto professora, quanto como radialista. Com né? certeza. Como é que a senhora vê isso? Preocupada. Eu procuro não errar nunca. Eu procuro sempre fazer o meu ouvinte ter respeito por mim e valorizar a minha informação. Porque se eu não der uma informação que não condiz com o que ele já está sabendo, se você foi no Nordeste e eu dou uma informação que você viu e não é a mesma coisa, você perde o respeito, você perde a dignidade, você perde o valor. Então eu procuro fazer a minha pesquisa bem certa para que a informação seja correta e você que já esteve lá sabe que de fato eu estou dizendo a verdade. Isso passa também pela essa importância do meio de comunicação, né? Essa integração entre as pessoas e a tecnologia. Porque muita gente hoje, Dona Mari, vê na internet, vai lá ver foto, vê vídeos, mas quando é uma pessoa que é de lá, falando, que dá a credibilidade, a senhora acha que é muito melhor? Ah, convence muito mais. Porque se eu vou em Maragogi, como a minha irmã foi agora. Ela falou, Leleda, o que você... que na minha família me chama de Leleda. Leleda, o que você descreve, eu encontrei lá. A Lagoa Azul, os peixinhos, a comida, o tratamento. Quer dizer, é gostoso saber que não houve conflito. O que você disse é verdadeiro, é vero. Cada um que vai lá confirma que você está dizendo, confiante na sua palavra. É muito importante. Você não pode ser falso. No rádio você não pode ter falsidade. Você tem que ter honestidade. Você tem que falar a verdade. Até a notícia. Se você não tem a notícia certa, não passe. Passe a notícia verdadeira. Porque no dado momento que você dá a notícia errada, você perde todo o valor depois. E a senhora já falou alguma vez alguma coisa que não deveria no microfone? Graças a Deus, não. Toma muito cuidado. Eu tomo muito cuidado, eu me podo muito. Nossa, porque a expressão muitas vezes pode sair rápida e você dá um toque no falar normal, mas no rádio não pode acontecer isso. No rádio tem que ter respeito, no rádio tem que ter dignidade, no rádio tem que ter confiança. As pessoas têm que ter confiança no que você está dizendo. E é isso que é importante. E eu acredito que eu passei essa confiança para o meu ouvinte. Pela quantidade de pessoas que eu encontro. Luiz, eu fiquei tão feliz. Eu fui fazer a feira na Santa Maria, na rua Santa Maria, ali no Além Ponte. Tinha um rádio ligado no meu programa. Não é gostoso? Quando era de manhã, quando era 7 horas da manhã. Que felicidade de ver a pessoa ali na feira ouvindo Mari Dantas Agostinelli com Raízes do Nordeste. E eu não quis nem atrapalhar, não quis nem dizer para ele que era eu. Eu só fiquei feliz de ouvir ele ouvindo o meu programa. Isso é uma satisfação para a gente que está no rádio. É muito importante essa volta, essa troca. A senhora teve muita dificuldade, Dona Mari, como nordestina, como mulher. Qual é a dica que a senhora daria
para as mulheres que gostam e que gostariam de trabalhar dentro do rádio? Luiz, eu digo o que eu fiz e que a Maria Helena me indicou. Você gosta? Não pare nos obstáculos. Vai ter pessoas que vão botar dificuldade para você, vai botar um horário ruim para você, vai botar falta de patrocínio para você, mas você não desmereça, não desmoreça. Vá, corra atrás do seu sonho. E você consegue. E é o que eu estou conseguindo, graças a Deus. Quem tiver vontade de rádio, vá para uma rádio pequena, vai para uma rádio comunitária, vá fazendo, subindo devagar. Eu tive a sorte de já entrar numa rádio grande, porque estava ali no momento certo, na hora certa. Mas tem muitas pessoas que não vão conseguir isso. Mas vai devagar, vá se mostrando. Quem é mostrado é lembrado, não tem nem dúvida. Quanto mais você se identificar, mais pessoas vão te ver e vão trazer para o campo maior. Vá atrás do seu sonho. Eu sempre fui assim, sempre fui de sonhar e correr atrás do meu sonho. E como rádio, foi desde pequena e me realizei como agora na Raízes do Nordeste. Dona Mari, a senhora já passou também por diversas rádios, diversos problemas técnicos, mudança de tecnologia, era analógico, disco, a fita, e agora no momento mais digital, né? Mais computador, a senhora grava o programa, final de semana está ouvindo em casa. Como é que a senhora viu essa mudança do rádio, que toda a família inteira ouvia lá na casa e tinha que ser ao vivo, e essa facilidade hoje de estar gravando um programa e ao mesmo tempo passando na feira e se ouvindo? Não, é maravilhoso. Só que essa tecnologia moderna, eu ainda não adaptei-me muito com ela, não. Eu estou ainda meio perdida. É que eu tenho um sonoplasta maravilhoso. Ele me limpa tudo, me deixa tudo completo. Nossa, é fora de série. Quando chega na rádio, eu gravo a minha fala e coloco as minhas músicas. E ele faz toda a limpeza, e deixa um programa maravilhoso. Que maravilha. Dona Mari, eu gostaria de uma opinião da senhora. A senhora já viveu bastante tempo, né, e que viva muito mais, ouvindo rádio. O que a senhora espera do rádio para os próximos 100 anos? Eu acredito que o rádio nunca vai desaparecer. O rádio não vai, porque ele é um instrumento que comove, que faz companhia. Eu só espero que tenha mais gente trabalhando, mais estações de rádio, que não fique só na rádio para TV, tá entendendo? Que seja rádio mesmo, aquela rádio antiga, onde era entrevistado na hora, onde era falado na hora, para que a pessoa sinta, porque a gravação é bom, mas o programa ao vivo é outro departamento. Mesmo com os erros, mesmo com os acontecimentos, é isso que enriquece o momento. Você fala uma coisa, não era bem isso. No ao vivo, a pessoa em casa até ri da situação, porque fica muito acertadinho, muito ratinho, muito, sabe? É preciso ter um deslize para a coisa ficar, acho, mais interessante. Qual foi o melhor momento que a senhora teve no rádio? Foram esses 3 que eu te falei. Ser reconhecida por pessoas, ouvir o meu programa em plena feira da Santa Maria, e o valor que os diretores da rádio me dão, da Cruzeiro FM, essa oportunidade que o Márcio me dá, a oportunidade de eu vir para a noite, do seu Laércio, do seu Alaor, me dar essa oportunidade de mostrar o meu Nordeste, de mostrar o meu sotaque, de ser mulher e trabalhando na rádio. Já teve algum momento triste dentro do rádio? Na pandemia. A pandemia deixou triste, porque eu saí do estúdio. Eu estava tão feliz no estúdio. E fazer em casa é bom, mas ali no estúdio parece que você fica mais tocada, o estúdio te dá mais energia, o estúdio te passa mais verdade. Eu adoro estar dentro do estúdio. Dona Marileide Carvalho Dantas Agostinelli, ou só Mari Dantas Agostinelli,
Muito obrigado por ter vindo aqui à Universidade de Sorocaba contar um pouquinho da história, da sua história de vida, da sua história dentro do rádio sorocabano. Nós aqui do Labicom, Rádio e TV Uniso, agradecemos imensamente essa disponibilidade para que você pudesse estar aqui com a gente. Quem está orgulhosa, feliz e sabe assim, no céu sou eu. De você, eu como mulher radialista, estar aqui falando nessa história tão linda, desse projeto tão lindo de 100 anos do rádio, desse rádio que eu já, lá para trás, já curtia. E é a oportunidade para tantas pessoas que você está dando de vir aqui e falar. Eu que agradeço, eu que fico assim, emocionada e honrada de estar aqui falando sobre o rádio. Essa coisa tão linda, que é um momento tão maravilhoso, que marcou mais um momento na minha vida. Meus netos vão ficar satisfeitos de ver a avó falando sobre o rádio, desse programa tão maravilhoso. Certamente vão ver 10, 50 mil Com vezes certeza. Que vai estar disponível. Reunir a família e mostrar para eles o que é o rádio, a importância do rádio. Por que a vovó liga o rádio antes de ligar o carro? Muito bom, muito obrigado, dona Mari Dantas. Falamos aqui com Mari Dantas Agostinelli, dentro desse projeto de 100 anos do rádio no Brasil, um projeto do Labicom Rádio e TV Uniso. E como eu faço no final do meu programa, beijo, 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 beijo e até uma outra oportunidade.